Olá, bem-vindos a mais uma explanação. Sabe, quando a gente olha para as leis de um país, é super fácil imaginar que estamos diante de uma pilha gigantesca e caótica de tijolos. Afinal, são milhares de regras, decretos e portarias surgindo todo santo dia. Mas e se eu te disser que a parada é bem mais fascinante do que isso? As leis não são só tijolos jogados ao acaso. Elas formam um arranha-céu meticulosamente desenhado. Um prédio imenso que depende de um projeto arquitetônico mestre para não desmoronar em cima da gente. Hoje, a gente vai desvendar exatamente como esse projeto funciona. Vamos descobrir o que de fato mantém toda a estrutura da nossa vida em sociedade de pé, perfeitamente equilibrada e funcional. Então, bora mapear nossa jornada arquitetônica de hoje. Vamos passar por 5 pontos rapidinho. Primeiro, o caos e o sistema. Depois, as características do sistema. Em seguida, a resolução de conflitos. Avançaremos para a famosa pirâmide de Hans Kelsen e terminaremos com a aplicação prática. Ponto número 1. O caos e o sistema. Construindo a fundação. É super natural a gente se perguntar, afinal, o que impede que essa coleção gigantesca de leis simplesmente entre em colapso? Com tantas esferas de poder, criando regras ao mesmo tempo, como é que a gente não vive numa confusão total? A resposta atende por um nome maravilhoso: teoria do ordenamento jurídico. Olha só, isso não é só uma teoria abstrata, tá? É literalmente a planta baixa do nosso arranha-céu. Basicamente, é o ramo da ciência do direito que estuda o sistema de leis do Estado como algo organizado, coerente e hierarquizado. O grande lance aqui não é olhar para uma lei isolada, mas entender como elas se conectam para formar uma sociedade que funciona de maneira totalmente integrada. Avançando para o ponto 2, características do sistema, os 4 pilares. Para manter esse arranha-céu imponente e seguro, a gente precisa de pilares de sustentação bem fortes. Esse sistema repousa sobre 4 características essenciais para não ver abaixo: unidade, coerência, hierarquia e completude. A unidade, por exemplo, significa que tudo faz parte de um sistema único, sempre guiado pela Constituição Federal, que é tipo a bússola suprema de tudo. Mas vamos dar uma olhada rápida em como os outros elementos garantem que nenhuma parte dessa estrutura desabe. O conceito de coerência é genial. Pensa comigo, as normas jurídicas precisam conversar entre si de forma harmônica. Imagina só se uma lei municipal lá da sua cidade dita uma regra que vai totalmente na contramão da Constituição Federal. Ia dar ruim, né? Seria uma falha estrutural gravíssima no nosso prédio. A coerência está aí justamente para garantir que não existam essas contradições. A base local nunca, jamais, pode implodir a estrutura inteira. E isso nos leva direto ao pilar da hierarquia. As leis têm níveis super claros de autoridade, como se fossem degraus. Se a gente descer a escada de autoridade aqui no Brasil, no topo absoluto reinam a Constituição Federal e suas emendas. Um degrau abaixo vêm as leis, tipo as complementares e ordinárias. Descendo mais um pouco, temos os decretos. E lá na base da fundação ficam as portarias e os atos administrativos. As regras de baixo são os andares inferiores que precisam obrigatoriamente dar suporte e obedecer às diretrizes dos andares lá do alto. O quarto pilar é a completude. Mas e aí? O que acontece quando surge um buraco na planta do prédio? Tipo, quando simplesmente falta uma lei específica para um problema novo. É o seguinte, o sistema é desenhado para ser completinho. Então, em vez de cruzar os braços, os juízes têm na manga ferramentas fantásticas para preencher esses vazios. Eles podem usar a analogia, os costumes da sociedade ou até os princípios gerais do direito. A ideia é que a estrutura nunca fique com um rombo. Os conflitos sociais sempre têm que ter uma solução. Ponto número 3. Resolução de conflitos, manutenção e reparo. Bom, a gente precisa ser realista. Até os melhores projetos de arquitetura do mundo às vezes têm peças que raspam uma na outra na prática. Aí vem a pergunta de ouro. O que acontece quando as leis colidem de frente? No tal do juridiquês, esses choques são chamados de antinomias. Quando duas regras brigam entre si, como o sistema faz a manutenção para a estrutura não rachar no meio? Existem critérios super inteligentes para isso. O primeiro grande conserto acontece pelo critério hierárquico. É super lógico e direto. Numa briga frente a frente, a regra superior sempre esmaga a inferior. É exatamente o que a gente falou agora há pouco. A Constituição Federal sempre vai dar um nocaute numa lei ordinária comum. O andar de cima dita as regras do andar de baixo, sem discussão. Tá, mas e se as duas leis que estão colidindo moram no mesmo andar? Têm a mesma autoridade? Aí a gente usa o critério cronológico. A regra mais novinha prevalece sobre a antiga. É o jeito do sistema fazer um update automático, sabe? Permitindo que uma lei nova revogue aquela antiga que já caducou e ficou incompatível. A inovação sempre ganha prioridade.
E ainda tem um terceiro método de reparo que é fascinante, o critério da especialidade. Basicamente, as regras específicas passam por cima das regras gerais. Um exemplo prático perfeito das nossas fontes é o Código de Defesa do Consumidor. Ele prevalece sobre as normas gerais do Código Civil quando o assunto é, claro, relação de consumo. Se o problema é específico, a ferramenta específica é que resolve a parada. Ponto 4. A pirâmide de Hans Kelsen. A visão arquitetônica definitiva. Para a gente visualizar o clímax dessa engenharia toda, a gente precisa chamar para o palco o jurista Hans Kelsen. O cara teve uma sacada genial que definiu essa ideia de hierarquia. Ele disse o seguinte: nenhuma norma existe por ser só de intrometida. Ela só tem validade porque tira toda a sua força de uma norma que está acima dela. É um fluxo contínuo, de cima para baixo, com a Constituição reinando absoluta no pico do sistema. E a estrutura de pirâmide ilustra isso com perfeição. Olha só como a lógica é implacável. A Constituição manda no topo, repassando o poder para as leis, que repassam para os decretos, até pingar lá na base dos atos administrativos. E o detalhe é crucial. Se qualquer ato lá na base ousar desrespeitar a Constituição lá do topo, ele perde a validade na mesma hora. É simplesmente anulado. A estrutura precisa respeitar a gravidade da própria autoridade. E, finalmente, ponto 5. Aplicação prática. Por que o projeto importa? Toda essa teoria acadêmica só é linda no papel, né? Mas a gente precisa trazer isso para a realidade, para ver o impacto disso na prática. Olha esse exemplo apontado nas fontes. Se uma lei estadual inventar de ir contra a Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, o nosso famoso STF, entra em cena como o grande inspetor desse prédio. O STF tem o poder de simplesmente declarar essa lei inconstitucional, ou seja, eles removem o tijolo defeituoso antes que a parede inteira desabe. No fim das contas, a grande sacada é que essa teoria transcende uma simples burocracia chata. Ela traz benefícios imensos para todos nós. Ela fortalece a tal da segurança jurídica, para que todo mundo saiba quais são as regras do jogo, organize essa bagunça do sistema normativo, evita e soluciona os atritos, assegura que as instituições do país fiquem estáveis e, o mais importante de todo, ela protege os nossos direitos fundamentais, cravando que a Constituição manda e desmanda de forma incontestável. Toda obra gigantesca precisa de um baita planejamento. E aqui fica a nossa reflexão final. Sem esse projeto estrutural meticuloso e hierárquico, será que a verdadeira justiça seria sequer possível? Ou a gente estaria vivendo no meio de uma colisão caótica de opiniões e poderes paralelos? A teoria do ordenamento jurídico é, em essência, a ordem invisível que molda e pacifica a sociedade. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise com a gente e até a próxima.